Olá, tudo bem? Estamos iniciando a programação Conexões toda semana aqui com o nosso comentarista Pedro Fujiwara. Nossos convidados de hoje é Cesco Carnevale e Giuliana Sperandio. Sejam muito bem-vindos em nossa programação. Bem-vindo, Pedro! Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos assistindo. É um prazer enorme estar aqui com essa equipe maravilhosa e hoje com certeza nós vamos falar de assuntos que muitas vezes eu tenho certeza que vai explodir a cabeça de todo mundo aí. Juliana, seja muito bem-vinda. Oi, gente, boa noite. Agradeço aos dois Pedros aí pelo convite, por poder estar participando, e vai ser um prazer poder gravar com o Cesco novamente, que eu já bati papo com ele antes, então eu tenho certeza que o papo de hoje vai ser assim maravilhoso. Cesco, seja muito bem-vindo. Se um Pedro incomoda muita gente, dois Pedros incomodam muito mais. Muito bom. Eu gostaria muito de agradecer também a presença aqui com vocês, tá? Acho que vai ser um debate fantástico aí. Agradeço a presença da Ju também, que eu adoro ela. E vamos lá, vamos tentar quebrar alguns tabus. Juliana e Cesco, sempre vamos direcionar a pergunta diretamente aos dois e cada um dá a resposta no seu tempo. O que é espiritualidade? Qual o poder da espiritualidade? Bom, a minha definição de espiritualidade é você se reconectar com você mesmo e se reconectar com algo que vai além de você, né? Seja a fonte da tua existência. Você pode chamar ela de Deus, do Criador, do Universo. Então, é estabelecer esse relacionamento, tanto com você quanto com a fonte da sua existência. Então, eu ratifico o que a Ju está falando, tá? Eu acredito na mesma coisa, eu acredito numa fonte primordial, no arquiteto criador, tá? Eu acredito numa energia que fez a criação, vamos dizer assim, do tudo, né, de todos. E eu acho que a espiritualidade é realmente você se reencontrar, você entender quem você é, o que você é, aonde você está. E através dessa, eu vou chamar de reconexão, fazer uma compreensão de tudo. Sabe, eu acho muito interessante que essa questão da espiritualidade de uma forma geral, fazem com que as pessoas fiquem imaginando coisas e coisas e coisas. Eu tenho passado por um momento em que eu estou desmistificando um pouco a espiritualidade. Porque, como eu estava conversando com a Juliana ontem, a gente acaba depositando muita fé, muito poder nosso na mão da espiritualidade, sendo que a gente pode realizar os nossos próprios movimentos. E eu percebo nos meus atendimentos que as pessoas estão desconectadas de quem elas são. E essa desconexão leva a elas a ficarem se questionando o que elas estão fazendo aqui neste plano. Agora, eu quero fazer uma pergunta para os dois. O que move a pessoa a entrar nesse movimento de buscar essas respostas que muitas vezes elas não encontram no dia a dia, elas apenas encontram na interiorização, né? O que acaba movendo as pessoas a chegarem neste ponto de entrar muitas vezes em processos de catarse, né? Entrar às vezes em depressão ou ansiedade profunda ou até mesmo síndromes do pânico, mas isso tudo eu vejo como um movimento para a pessoa interiorizar, mas de uma forma geral, como é que vocês enxergam isso? Bom, obviamente que muitas pessoas, a maioria das pessoas, elas despertam pela dor, porque a gente está aqui nesse mundo de ilusões, é um mundo que parece muito real, parece muito convincente, a gente esqueceu completamente quem a gente é, e a gente fica imerso nessa realidade que está longe de ser uma realidade saudável e funcional, né? Pelo contrário, ela é cheia de disfuncionalidades, cheia de coisas doloridas, é uma experiência que se dá por contraste, né? Luz, sombra, coisas boas, coisas ruins. Então a maioria das pessoas, elas chegam num ponto que elas começam a questionar, mas a vida é só isso? Será que só existe dor? Ou será que a vida é só acordar, trabalhar, pagar boleto? Não é possível que seja só isso, tem que ter alguma coisa a mais, né? Mas não é o único caso que faz uma pessoa despertar. A audiência que eu converso, o pessoal que me segue no Instagram, algumas pessoas despertam por chegaram a conhecer a lei da atração e chamou atenção, ou PNL, ou o poder da mente, ou essas coisas, que começa uma jornada ali de autoconhecimento, vai pegando o fio da meada e embarcando cada vez mais profundamente. Tem pessoas que despertam porque perdeu alguém muito amado por outro lado e quer saber, e agora, será que eu vou ver de novo? Então os motivos podem ser variados. E tem inclusive pessoas que já cresceram
cresceram despertas, que são as pessoas que já cresceram num ambiente familiar onde espiritualidade era normal, questionar era normal, buscar filosofar, indagar sobre as questões existenciais, fez parte do crescimento da pessoa. Então, essas pessoas que já cresceram expostas a estudo e acostumadas com essa linha de pensamento do que está além, elas não necessariamente passam por um despertar, né? Mas são minoria, eu diria assim. A maioria vai despertar em fase adulta e geralmente por alguma dor, alguma coisa que faz a pessoa querer buscar o que está além. Eu para dar minha resposta, eu acho que seria interessante eu tirar um pouquinho da palavra espiritualidade. E por que fazer isso? Porque quando a gente fala a palavra espiritualidade, muita gente gosta de correlacionar com a doutrina espírita, tá? E eu gostaria de falar que eu particularmente não tenho nenhuma religião, então por conta disso eu não gostaria de vincular a nenhuma doutrina. Mas eu acho que o meu caminho dentro desse processo, né, eu acho que é um caminho que pelo menos eu vejo muitas pessoas também quando eu converso no canal, é basicamente o mesmo. São as ovelhas negras da família, né, que são os questionadores, que gostam de teoria da conspiração, né? São aquelas pessoas, assim como eu, que, na verdade, foi criando-se um personagem à sua volta. Então, o que eu gosto de falar sobre isso? É que quando eu nasci, foi me imposto um nome, foi me imposto uma religião, né, que o meu grupo familiar ele tinha. Eu tive um número, um CPF que me foi designado. Então, eu comecei a estudar coisas que me foram impostas, que seriam importantes para o meu futuro. Mas, na verdade, eu sempre tinha aquele algo a mais, né? Mas eu não concordo com tudo isso, não concordo com essa questão dessa rotina diária, de dorme, acorda, trabalha de segunda a sexta, tem 2 dias de descanso, e aí na segunda-feira volta a trabalhar de novo, como se fosse um looping. Eu me peguei também bastante olhando para as estrelas, né, e vendo essa imensidão, essa infinitude do universo, e aquele questionamento que somos só nós, os únicos que existem no universo. Então, eu acho que é esse caminho, né, do questionador questionando as imposições. E eu digo por imposições tudo, tá? Não só imposições que a mídia vai colocando em cima da gente, mas em imposições também de dogmas religiosos. Não entrando em uma religião específica, não é nada disso, mas sim o questionamento. Será que é só isso mesmo? Será que eu tenho somente um Deus, que é um senhor de 2 braços e 2 pernas, que fica apontando para baixo, falando quem está certo ou quem está errado e para onde vai? Será que realmente não existe um algo a mais? Então, eu me considero a ovelha negra da família, mas a ovelha negra que foi necessária, de repente, para quebrar esse ciclo e para, de repente, começar a me entender e, por ressonância e vibração, ir ajudando também aos outros todos. Sabe uma coisa que eu acho super interessante nisso tudo? É que a gente sempre está falando de interiorização, né? Eu sempre levo isso para os meus clientes, né? Livre de religião, assim como o Chesco, eu também não tenho uma religião específica. Durante as meditações, a gente estava conversando ontem com a Ju, durante as meditações a gente tem algumas experiências místicas, vamos dizer assim, dessa forma. E essas experiências místicas, elas se dão por alguns processos que acontecem no nosso campo energético. Assim como o Chesco, eu também vejo como Deus ou os outros seres que existem, né, as outras consciências, né? Do meu ponto de vista, eles são consciências. E eu acredito muito que essas consciências nos auxiliam muito nesses movimentos dessas experiências místicas, principalmente quando a gente consegue entrar no estado meditativo. Me desculpe, Ju, mas é uma pergunta mais específica para o Chesco, que eu sei que ele tem uma experiência maior com projeções astrais. Ele trabalha muito com Merkaba. Para quem não conhece, eu vou falar de uma forma bem simplória aqui, depois o Chesco pode me corrigir aqui, mas o Merkaba é um veículo etérico que a nossa essência, a nossa alma utiliza para se locomover na sua multidimensionalidade. Ô Chesco, você poderia explicar um pouquinho para a gente como que o Merkaba ele funciona no nosso ser, no nosso corpo? Eu sei que o Merkaba ele atua na gente muitas vezes de forma inconsciente, né? As pessoas utilizam e não sabem que estão utilizando. Você poderia explicar um pouquinho para a gente e falar como que a gente pode utilizar o Merkaba de uma forma mais consciente? Claro. Eu considero Merkaba, tá? Ou Merkaba, tem gente também que fala Merkaba, e das duas formas que são ditas está correto, mas eu considero como uma tecnologia, tá? Uma figura geométrica tecnológica, que não só serve para locomoção, tá? Como você muito bem falou, locomoção interdimensional, tanto dentro de uma verticalidade, mas também dentro de uma horizontalidade,
mas eu também considero como uma proteção também. Tá? E por que como uma proteção? Como você bem explanou, tá? Todos se projetam. Tá? Então, todo mundo que chega à noite e dorme vai projetar. O seu perispírito vai se desacoplar do seu corpo e, seja consciente ou inconsciente, você vai ter essa projeção. Só que o que acontece? Existem alguns tipos de projeção. Tá? E a mais usual, que é a projeção que as pessoas normalmente se utilizam, seria essa projeção dentro do orbe terrestre. Eu não acredito em números dimensionais, mas eu vou falar para o público que normalmente está acostumado, de repente, com essa numeração, vamos dizer assim. Mas dentro do orbe terrestre, eu acredito que existem infradimensões e também a gente estaria aqui até a 6ª dimensão. E de 7ª dimensão seria para fora disso. Tá? Então, na projeção mais usual, que é dentro do orbe terrestre, dentro dessas infradimensões e 6ª dimensões, habitualmente não se acopla essa tecnologia, que seria esse Merkabah. Tá? Esse Merkabah, na verdade, seria uma tecnologia acoplada para você fazer o 2º salto, ou 3º, ou 4º, ou 5º, mas seria um salto para fora do planeta. Tá? Então é uma tecnologia que normalmente quando você vai você vai ativar suas capacidades projetivas, você vai olhar para dentro, tá? Você vai plasmar esse Merkabah, tá? E essa figura geométrica não necessariamente seriam aqueles 2 triângulos, né? Que a gente chamaria daqueles tetraedros, mas qualquer figura geométrica pode ser um Merkabah acoplado ao seu corpo. Então, quando você tem essa consciência vamos dizer assim, desse primeiro desdobramento desse perispírito, mas onde, de repente, você acopla essa tecnologia, você consegue dar um salto no mental, tá? Que seria já realmente para fora do planeta, um outro tipo de salto e um outro tipo de proteção. Isso está sendo muito falado ultimamente, tá? Na verdade, isso já é falado há diversos tempos, em diversos tempos, já foi relacionado à questão do Merkabah. Então, a gente pode ver que até na Bíblia, tá? Na Bíblia, lá no Monte de Ur, teve a carruagem de fogo, que ela saiu e ela foi para o céu. E todo mundo viu isso. Mas isso a gente pode falar das Vimanas também, e a gente pode falar em outras épocas também. A gente poderia falar também na época do Egito, onde é muito retratado também nos hieroglifos e em outras também religiões, eles são retratados. Tá? Mas realmente as pessoas nunca deram o devido valor ao que seria realmente essa tecnologia. Ótimo, muito bem explicado. Me explanou muito a cabeça aqui. É uma coisa interessante que, além do Merkabah, a gente tem algumas coisas que a gente precisa realizar aqui no nosso plano físico para que a gente consiga direcionar as nossas vidas de uma forma geral. E aí vem aquela, eu não conheço muito hermetismo, né, mas tem a lei do mentalismo. E a gente vive num mundo onde a mente e o coração, eles trabalham intimamente para que a gente consiga viver uma vida mais plena. O que vocês podem me dizer com relação a essa junção da mente e o coração e como que a gente pode utilizar para ter essa vida mais, entre aspas, entre aspas não, mas uma vida mais feliz mesmo, quando a gente consegue viver o dia a dia com a mente e o coração em congruência, a gente consegue ter um dia a dia muito mais leve. Eu vejo esses desafios acontecendo com os meus clientes, né? E o que vocês podem trazer para mim de informação que possa auxiliar as pessoas que estão nos assistindo a entenderem um pouco mais e começarem a buscar mesmo, a trilhar o caminho para expandir a sua consciência para quem eles realmente são? Eu diria que o primeiro passo é você começar a ficar consciente da programação que você recebeu aqui na Terra, que é o sistema de crenças, é a base de tudo, porque quando a nossa consciência vem aqui para a Terra, a gente tem o véu do esquecimento, então a gente não tem memória consciente nenhuma de quem a gente é, de onde veio e por que está aqui. Aí logo que a gente chega, a gente tem o corpo, que é um veículo zerinho em folha, com cérebro zerinho em folha, e começa a programação, começa o sistema de crença. Então a gente é programado desde o primeiro dia que nasce, é programado ao longo da nossa vida, e muito do que deixa a gente infeliz, insatisfeito e tendo uma vida difícil, vem dessa programação do sistema que é extremamente disfuncional. Quer ver um exemplo disso? Nós fomos programados para ser pobres. Você pode pegar a novela das 8, pode ver, já começa ali, o pobre é o cara feliz, é o cara bonzinho, o rico, ele é o vilão, ele é miserável, então assim, a gente já inconscientemente associa que ser pobre é melhor do que ser rico, porque quando você é rico, você se torna uma pessoa ruim. Mariana, só uma observação. O Brasil foi preparado para ser pobre ou são todos os continentes? Isso é global, gente, é mundial. Assim, aqui eu estou dando o exemplo das novelas, mas você pode pegar o Natal com Ângela, o Natal de Ângela, que tem na Netflix, que é um desenho animado. A criança pobre é a criança feliz, a criança rica é a criança miserável. Então isso é global,
Tá em todos os filmes, tá? Aqui eu citei as novelas, que é o mais óbvio de todos, né? Mas países que nem o Brasil e a África, eles jogam festa, cerveja barata, que é para o povo se distrair e não pensar no problema real e como resolver o problema real. Então a gente recebe essa programação e não é só na pobreza e no dinheiro, a gente recebe no amor, nos relacionamentos, escuta as músicas sertanejas, ou as músicas internacionais que falam de amor e dor. A gente foi programado para ser infeliz, para sofrer. Entende? E isso tudo, quando a gente é criança, 95% da nossa mente é inconsciente. Isso tudo é plantado lá nas profundezas do inconsciente. Juliana, o político precisa do pobre para sobreviver, né? O governo não quer, gente. Eu estava até montando uma aula ontem que estava falando disso. Eu adoro uma frase do George Carlin. O George Carlin foi um comediante de mão cheia que fala: o governo não quer pessoas bem informadas, inteligentes e que questionam. Eles querem pessoas que são inteligentes o suficiente para fazer a papelada e operar máquinas e burras o suficiente para aceitar pacificamente a situação que estão e não fazerem perguntas. Tanto que é prova disso que olha o nosso sistema educacional que está ladeira abaixo aí nas últimas décadas, não está? Porque eles não querem pessoas que pensam. Então, o primeiro passo, se você quer trabalhar a tua mente com o teu coração, o primeiro passo é você começar a questionar o governo. Aliás, eu tenho uma premissa na minha vida, é o que vem do governo eu já não acredito, porque é pura manipulação. Então, até recentemente, gente, internet é uma coisa recente, poder estar aqui falando o que a gente está fazendo é recente. Até 30 anos atrás, a única mídia, o único sistema de comunicação era a TV, era noticiário e os programas da TV, que eram relações públicas do governo. Até 130 anos atrás, governo e religião caminhavam junto. Religião, o que a religião fala da pobreza, né? É mais fácil, como que é? É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. Tá vendo onde está a programação? Aí você nasce já pela religião, né? Você já nasce pecador, ou seja, você já entra aqui nesse mundo assim, com o pé errado, vamos colocar assim. Então, o despertar, ele é só o começo. Depois do despertar, vem essa jornada de expansão de consciência. Quando eu digo expansão de consciência, não estou nem falando do La La Land e do mundo espiritual. Estou falando de você se tornar consciente dessa programação humana aqui, que te deixa infeliz e desalinhado com o seu eu mais autêntico. A nossa essência, a nossa mente era para ser igual a de uma criança. Era para ser focada no momento presente, era para ser pura alegria, era para ser curioso, estar aberto à experiência, não julgar. Olha as crianças que lindas que elas são. E assim que elas chegam na adolescência, o que acontece? Perderam tudo aquilo. Já estão altamente programadas e muitas, inclusive, começam a ter problemas de saúde mental, já na adolescência. Então, o primeiro passo da espiritualidade, eu não diria que é nem falar com anjos e arcanjos e ir lá para fora, não. É começar a olhar o que está aqui e começar a alinhar esse campo mental. Porque daí o que acontece? O campo coração, que nem o Pedro falou, o coração, você tem dois lados do coração. Você tem emoções, que anda junto com os pensamentos. Você começa a pensar negativo, você se sente mal. Você começa a pensar positivo, você se sente bem. Então, pensamento e emoção caminha junto e está atrelado. Só que tem uma outra parte do coração, que é a alma, que é o eu superior se comunicando com você por vibração. Só que enquanto a tua cabeça aqui está uma zona, porque a gente pensa em piloto automático e com essa programação aí que está toda errada, né, a gente aprendeu a ser dramático, a ser vitimista, a jogar o triângulo da culpa, tudo isso que está a se preocupar demais com o futuro, se preocupar demais com o passado, nunca está no momento presente, a julgar, a criticar, tudo isso que a gente aprende deixa a gente desalinhado. Então, primeiro começa a trabalhar aqui, depois você vai limpando isso daqui, daí você começa a sentir com mais clareza qual é a comunicação ali da tua essência. Até em cima disso, uma vez entrevistando o meu grande amigo Américo Barbosa, vocês devem conhecer o Américo, eu perguntei para o Américo, já entrevistei inúmeras vezes, eu perguntei para o Américo na questão o que ele acha de pessoas que assistem filmes, séries e novelas. Eu queria saber a opinião de vocês. Eu gosto da Ju, que a Ju é uma máquina de informação, né? Ela joga um monte de informação. E tem muita informação que é importante, né? Como você falou, né, Pedro? É uma live que 40 minutos é somente para a gente explanar pouquíssimas coisas. Mas eu vou te responder a sua pergunta, tá? E eu vou te falar que tem muita informação preditiva em filmes, séries, nos Simpsons, onde eles são obrigados, e quando eu digo eles, tá? Eu digo outras consciências que são mais evoluídas, tá? E eu não vou entrar nem no mérito de ser boas ou ruins, mas que para elas possam fazer que a agenda delas funcione aqui dentro do planeta, elas são obrigadas a falar o que elas estão fazendo para que as pessoas entendam.
Tá? Então, só dando um passo um pouquinho atrás, se vocês me permitem, eu acho interessante com a questão da espiritualidade a gente entender que existe o acordar para a realidade do mundo, né, e realmente depois o despertar. Matrix mesmo, tá, gente? Matrix eu não considero nenhum filme. Agora te respondendo, Pedro. Matrix para mim é um documentário. Tá? É um documentário que expõe nua e cruamente toda a realidade e como tudo funciona. Tá? E tenham olhos de enxergar para ver as informações que estão todas ali dentro. Então a gente pode ver que o protagonista ali do filme, na verdade, primeiro ele acorda, ele questiona o mundo, ele vê que o mundo está todo errado, ele não concorda com a vida dele, ele não concorda com a roda de samsara em que ele está, e ali ele tem um desejo de acordar, mas ele ali não despertou, ele só acordou e começou a ver como o mundo funciona. E se a gente for questionar um pouquinho ali, entrando no mérito de mídias, entrando no mérito de controle, sem entrar no mérito bom ou ruim, isso não importa, tá? Até porque cada lado tem uma agenda. E o que importa para quem está nesse caminhar do despertar é a neutralidade, e não ir para um lado. Então não existe o bom, não existe o ruim, não existe o alto, não existe o baixo, não existe o preto, não existe o branco. A gente tem que tentar sempre olhar pelo meio termo para conseguir enxergar tudo. Mas então nessa busca, como eu estava falando para vocês do Neo, chega num momento em que ele, realmente no final do filme, é que ele desperta. Que aí ele consegue olhar para dentro e entender realmente onde ele está e qual a conjuntura dele, e aí ele consegue enxergar realmente a Matrix, o sistema todo. E aí vocês vão falar, mas isso aí que você está falando é ficção científica, não sei o que lá. Nem tanto. Cientistas hoje já estão falando que nós vivemos numa simulação. Nós hoje estamos construindo simulações onde as crianças jogando Roblox, uma coisa inofensiva, minha filha joga, elas ficam dentro da simulação onde tem um avatar, onde esse avatar vai fazendo tudo o que tem que fazer lá dentro. Agora vocês imaginem civilizações com bilhões, trilhões de anos à nossa frente. Aonde que nós estamos? Eu acho muito importante a gente separar a questão do acordar, né? E aí tem uma questão que as pessoas podem pesquisar, dão uma googada no Follow the Money. Se vocês vão ver, são 10 famílias que dominam o mundo inteiro. Essas 10 famílias, elas são donas de tudo. Onde existem duas grandes empresas, que eu não vou falar o nome das empresas aqui, mas para quem quiser procurar depois, até para não ter nenhum problema para o canal. Mas essas duas empresas, elas são as maiores acionistas de todas as empresas que vocês possam imaginar, e até de religiões. E aí é que a gente começa a entender, opa, tem alguma coisa estranha, quem é que está manipulando isso tudo? Sabe, você chegou no ponto, Chesco, que eu acho muito interessante, né? Entrando nessa questão do véu do esquecimento que a Ju trouxe e tudo que você trouxe, eu posso dizer o seguinte, que o véu do esquecimento, ele é bom e é ruim ao mesmo tempo. Por quê? Ele nos impede, né, de ter acesso a quem a gente realmente é, mas também acaba sendo como uma proteção, né? Porque a gente não sabe o que a gente fez em outras vidas, né, em outros momentos. Mas essa questão da religião, eu vejo como algo que, desde que o homem é homem, a religião surgiu para auxiliar na manipulação das pessoas por meio de uma divindade que as pessoas não elas acham que não têm acesso e acabam delegando, né, como eu disse, delegando o seu poder pessoal para uma outra pessoa. Agora, o que vocês podem nos trazer de informação sobre como que a gente pode começar a ter acesso a algumas coisas que talvez a gente saiba e não tenha consciência ainda? Por que eu estou perguntando isso? Porque muitas vezes em atendimento me vem muita informação dos meus clientes que eu sei que eu não posso passar. E muitas vezes em meditação eu tenho, às vezes, dificuldade mesmo, né, de conseguir acessar algumas coisas que eu sei, mas eu não consigo fazer esse download dessas informações. O que vocês podem trazer para a gente de informação? A Ju, eu sei que ela para quem não sabe, a Ju, ela praticamente conhece quase que o mundo inteiro, né, Ju? Trabalhou na Emirates, né? E estudou bastante, é uma enciclopédia viva aí com a gente. Mas o que vocês podem trazer de informação para que a gente consiga começar a beliscar pedacinhos, né, do nosso acástico, né, desses registros, né, daquilo que o véu de esquecimento nos impede de ter acesso? Quando a Juliana der a resposta, eu gostaria que ela falasse sobre a minha pergunta das novelas também. Pode falar, Juliana. Dos filmes e das novelas, eu assisto muito filme, eu adoro, tá? Só que você tem que assistir tendo consciência que aquilo pode estar manipulando você. Então, por exemplo, quando você assiste um filme
sci-fi, invasão alienígena, é comportamento preditivo, ou seja, eles já estão plantando na sua cabeça que se houver uma invasão alien, corre, se rebela, que vai ser o caos. É o apocalipse. Então, assistir filme realmente tendo assim no fundo da mente, sabe, não é real, vendo o setting, prestando atenção nessas limitações, olha aí a ideia que eles estão plantando e ficando esperto, sabe? Mas cuidado, porque a TV, em exagero, assim como as mídias sociais agora substituíram a TV, janela infinita, né, entra naquela coisa de deixar as pessoas dormindo, deixar as pessoas sem refletir demais. Agora, em relação ao véu do esquecimento, gente, da mesma maneira que existe uma Matrix na Terra, eu vejo uma Matrix no mundo espiritual, tá? E eu acho que o Tiesco vai concordar comigo nisso daqui a pouco. Eu vejo que existe Matrix dentro de Matrix, dentro de Matrix, dentro de Matrix. Então, da mesma maneira que aqui na Terra existem pessoas que comandam o mundo, no mundo espiritual também. Então, eu não vejo o véu do esquecimento de uma maneira muito positiva, que nem o Pedro comentou, para esquecer o que você fez de ruim numa vida passada. Quando você começa a entender que tempo não existe, que vidas são paralelas, você começa a pensar assim, então por que eu tenho que esquecer o que está acontecendo numa vida paralela? Ou quando você começa a entender, se você vai morrer, vai fazer uma revisão de vida, vai ver tudo que acontece como consequência das suas ações, tudo que você causou de sentimento nos outros, por que você tem que voltar aqui e rever as coisas? E isso te leva a questionar, peraí, até onde vai essa Matrix, entende? Então, assim, a única função que eu vejo para o véu do esquecimento seria você conseguir focar nessa única experiência, que seria a experiência da fisicalidade aqui na 3D. Tá? Para isso ele é útil, porque uma pessoa que tem esse véu mais aberto, por exemplo, pode ter transtorno de personalidades múltiplas, pode ter esquizofrenia, pode estar acessando mais coisas, o que não vai permitir que ela viva aqui na íntegra, né, 100% aqui, a experiência física e terrena. É esse o único propósito que eu consigo ver para esse véu. Agora, acessar está no teu inconsciente. Todo conhecimento, maneira que eu entendo é que existe o campo unificado de consciência, que seria tudo que existe está nesse campo, inclusive as suas vidas paralelas, o Criador, os níveis mais elevados, tudo nesse campo, e você faz parte dele. Então é uma questão de você acessar a informação através de estados alterados de consciência. É o que vai facilitar essa abertura na sua mente. Por isso que meditação, consagrações xamânicas, essas coisas vão facilitar bastante você ter esse acesso a esse campo. E até tem cientistas que estão falando agora da simulação, mas tem até um filósofo da ciência, o Irving Laszlo, que fala isso. Existe esse campo unificado, da mesma maneira que no emaranhamento quântico, você separa as partículas e elas se comunicam, a informação chega numa e na outra instantaneamente, sem passar pela fábrica do tempo e do espaço, a gente também consegue isso, né? Seja pela telepatia, seja pela conexão com os níveis mais elevados da nossa própria consciência ou com a sabedoria universal que está disponível aí para todo mundo. É uma questão de você treinar mesmo para conseguir sintonizar nesses níveis de existência. Sair um pouco aqui do que está te distraindo, sair dessa realidade que a gente jura que é real e é a única que existe e começar a explorar com a mente, com os estados alterados de consciência, através da meditação, da auto-hipnose, hipnose, essas coisas, começar a explorar esses outros níveis. Eu particularmente, também não gosto dessa questão do véu do esquecimento, tá? Eu não gosto de falar de uma religião, porque às vezes pode ser que a gente está batendo, mas eu não estou batendo, a função não é essa, mas é só o questionamento, tá? E é uma doutrina espírita, é um dogma espírita, né? Onde no livro dos espíritos é falado que o véu do esquecimento é para te preservar, para que você, não sabendo o que você fez em uma vida ou em outras vidas, você possa reencarnar para suprir alguma coisa que você fez certo ou errada. Aí eu jogo um questionamento para vocês. Será que de repente não seria mais fácil a gente saber o que fez para poder cumprir com o que a gente fez de errado ou certo? Mas aí as pessoas vão falar, mas você não vai aguentar se você souber que de repente você matou a sua mãe que está junto com você nessa encarnação. Será? Quem está colocando essa não possibilidade de eu aguentar ou não? Então eu acho que isso aí é um questionamento que a gente deve começar a se fazer. E será que não estão fazendo isso e te colocando, que é super comum falar que quando você desencarna, que você vai passar por um filminho, que você vai ver o filme da sua vida, onde vão te mostrar o que você fez de bom, o que você fez de ruim, e aí, dependendo do que você fez de ruim, você mesmo vai pedir para reencarnar para poder cumprir aquilo que você deixou de fazer. Será que isso não é uma forma prisional? Mas não uma prisão de uma forma que a gente entenda, tá? Uma prisão onde você está numa localidade, onde tem grades, onde tem uma cela, não é isso.
um tipo de prisão consciencial, que alguma de consciência, de repente, com mais tecnologia, de repente consiga imputar na gente para que a gente fique nessa roda de samsara e nesse ciclo, pedindo para ficar reencarnando, não lembrando, não sabendo aonde você veio, com quem você veio, entendeu? E temos relances, né, como o Pedro bem falou, de algumas pessoas que conseguem ter acessos a outras vidas, né? E tendo esses acessos a outras vidas, vão te colocando ainda mais preso ainda, né? Porque você vai se colocando com mais culpa e cada vez mais problemas. Se a gente posso evoluir um pouquinho, né? Se a gente evolui um pouco nisso, em termos de possibilidades, em termos de multiverso, que está sendo também, que está começando a se comprovar, né? E aí, o que seria o multiverso? Só uma explanação muito rapidamente. O multiverso seria que para cada possibilidade na sua vida, você criaria um outro universo, infinitas possibilidades. Então, hoje eu estou aqui fazendo a live, eu poderia não estar fazendo aqui a live. A partir do momento que eu tenho essa decisão, é criado um outro universo. Só que isso não só para essa decisão. Essa decisão, elas ocorrem desde o momento que você nasceu. E não só agora. Não somente também nesse nível consciencial, aqui, ó, utilizando esse corpo de carbono, mas em outros níveis conscienciais. Gaia é um nível consciencial, o nosso planeta é um nível consciencial diferente do de 2 braços e 2 pernas, uma nebulosa, um universo, tudo a gente pode considerar como um nível consciencial. Então, cada possibilidade dentro desse nível cria infinitas possibilidades, onde você está vivendo isso tudo, onde não existe um espaço-tempo. Esse espaço-tempo existe aqui somente, nessa materialidade. Então, na verdade, são possibilidades experienciando e retroalimentando informações como um torus. E essa informação sendo carregada para a fronte primordial, arquiteto, criador ou Deus, como vocês possam imaginar. A gente tem que começar a entender isso para ver, será que esse véu então é tão bom assim mesmo? Ou será que eu não sou somente uma possibilidade de criação que estou aqui experienciando, sem a necessidade, inclusive, de falar de evolução, entendeu? Ou de reencarnar para poder experienciar de novo? Sabe, no começo do programa eu falei que o programa ia explodir a cabeça de todo mundo, né? Porque tem assuntos que a gente está conversando aqui que eu sei que pode parecer muito maluco para quem esteja assistindo a gente. Mas, voltando a uma questão que o Chesco trouxe quando ele estava falando do Merkabah, ele falou, tanto na vertical quanto na horizontal. O que é vertical e horizontal? Na vertical, eu entendo, me corrija, Chesco, se eu estiver errado, mas na vertical eu vejo como acessos às multidimensões. E horizontalmente, acesso às realidades paralelas. Tá? Então, o que acontece? Nós temos hoje acesso à multidimensionalidade, porque quando você está meditando, por exemplo, que você tem essas experiências místicas, você está subindo o degrau, está acessando uma dimensão diferente, então a multidimensionalidade. E as nossas vidas, por exemplo, a gente está aqui conversando, tem a vida que a gente já viveu e tem aquilo que a gente está projetando mentalmente para a gente para o futuro, que está acontecendo concomitantemente com a gente neste momento, aqui e agora. E eu sei que é muito desafiador para as pessoas conseguirem entender isso e praticar esse estado de presença no seu dia a dia, para que ela consiga meio que unificar essas informações, principalmente a questão das realidades paralelas, para conseguir não unificar, mas trabalhar as coisas internamente para que isso se desenvolva de uma maneira que seja favorável para a pessoa. Eu vejo isso como um desafio bem interessante e grande até. Então, o que vocês podem trazer para a gente de informação com relação a essa questão das realidades paralelas e as experiências de vocês que podem nos auxiliar a viver no presente de uma forma mais leve, para que a gente tenha acesso a consiga, de uma forma consciente, lidar com essas informações e saber que a gente está realmente fazendo aquilo que é o melhor para a gente aqui e que isso está se reverberando energeticamente para essas realidades paralelas. Bom, eu volto para a tecla que você tem que eliminar toda e qualquer crença que tira o teu potencial. Enquanto você não entende que você é consciência criadora, você é um fractal da consciência divina. Como fractal da consciência divina, você tem todas as propriedades da consciência criadora, que seria criar a tua realidade. Enquanto você não entende o poder e a soberania que você tem, e se acha inferior ou não evoluído, coisa do... alguém vai ter esse poder sobre você. Você só retoma esse poder quando você entender quem você é. Então, para colocar isso em prática aqui na Terra, se livre de toda e qualquer crença que faça com que você sinta um ser inferior, um espírito, uma alma nova, né, até, sabe, essas questões que está na crença popular. Trabalha com isso, entenda o poder e a soberania que você tem.
Daí você começa se livrando das crenças limitantes, que está tudo nessa programação mental. E essa programação mental está aqui, na vida terrena, e ela passa para o lado espiritual, tá? Não é que você vai morrer e vai se livrar dessa programação mental, não. Sair da Matrix não quer dizer sair da Terra. Sair da Matrix quer dizer se voltar para dentro de si e entender quem você é. Quando você entende quem você é e o poder que você tem, você começa a se livrar das amarras ou do poder que os outros estão exercendo sobre você. Porque da mesma maneira que existe um sistema aqui na Terra que está te controlando, manipulando, existe um sistema lá fora. Então tem que entender isso, é o primordial. Então é meditação, se conectar ali com o teu centro, se livrar de toda a trava mental que você tem e começar a seguir o que está no teu coração, o que é para você, o seu eu mais autêntico, o que está alinhado com você aqui nessa jornada. É fácil falar, é difícil fazer, eu sei. Eu sou uma pessoa que deu um salto de fé recentemente, de largar um emprego, né, seguro, nada, não que alguma coisa seja segura nessa vida, mas um emprego bom, seguro, ganhando bem, para voltar aqui para o Brasil e estar ensinando vocês essas coisas. Então eu sei o quão complicado é, sabe? 2 anos ali eu fiquei em desespero, mas é necessário fazer, porque você tem que se questionar assim, ok, foram 2 anos difíceis na minha vida, mas se eu não tivesse dado esse salto, que agora estou começando a ficar feliz e me divertir com a jornada, eu estaria lá miserável até hoje, provavelmente estaria pelos próximos 15 anos. É isso, eu só ratifico tudo que você falou, e é difícil para as pessoas entenderem. Se eu falo para alguém assim, olha só, você é Deus, da mesma forma que eu também sou. Todos somos deuses, todos somos criadores e todos fazemos a nossa realidade. Todo mundo vai começar a falar, pô, isso é ego, isso aí é uma coisa que é errada, porque a religião não fala isso. A gente precisa começar a entender que não é bem assim, tá? Que você tem a possibilidade de criar tudo. Se eu falar para vocês que tudo que a gente vive hoje, onde a gente vive, é tudo mental. É tudo uma composição mental onde a matéria nem existe. Tá? Se a gente for ver a composição de um átomo, 99% do átomo, não sei se vocês sabem, sabe o que é? Nada. Espaço vazio. O que você é? A gente são aglomerados de átomos, de elétrons e outras composições que forma isso aqui que esses olhos enxergam. Nem o nosso espectro de visualização corresponde ao que é o espectro de visualização da realidade. Falando um pouquinho de linhas paralelas, como você falou, eu acho bem interessante as pessoas se questionarem. Eu acho que o ponto principal de tudo que a gente está falando é questionar as coisas. E aí eu não sei quem já escutou falar aí no efeito Mandela. Parece uma coisa assim absurda, mas o efeito Mandela é uma coisa... gente, é só vocês darem uma bugada aí também. Tem uma certa parte da população que acredita que Mandela morreu na prisão e tem uma outra parte da população que tem certeza absoluta que Mandela virou presidente e comandou um país. Só que isso é uma brincadeira que você vai falar e as pessoas mesmo se confundem o que aconteceu. Só que se você vai a fundo nessa teoria de conspiração, você vai ver que isso acontece não só nisso, mas também em várias outras besteiras, como no Espelho, Espelho Meu, da Branca de Neve, que não é bem assim. Quando você vai ver se o espelho realmente fala, que ela fala, espelho, espelho meu, quem é mais bonito, aquela coisa toda, nunca foi assim. E aí você para analisar, você, gente, mas eu sempre achei que foi assim. Então aí é que as pessoas começam a questionar e entender que dentro dessa horizontalidade, como você muito bem falou, Pedro, eu não vou entrar nem no multidimensional dentro de uma verticalidade, tá? Porque senão aí a gente vai explodir a cabeça mesmo. Mas dentro dessas linhas todas que existem linhas onde estão acontecendo de tudo e cada linha a gente tem uma compreensão diferente, mas o que acontece? Quando há essas mudanças, inclusive de linhas que a gente nem sente que isso está acontecendo, você não se toca, você só se toca quando você vê alguma coisa diferente. Eu quero agradecer a presença de todos em nossa programação. É uma satisfação enorme ter o Chesco e a Juliana juntos em um programa, mas eu não posso finalizar o programa sem questionar vocês três em uma pergunta, que eu gostaria de ouvir a resposta de cada um dos três. Para vocês, o que é a morte e o que é da gente após? É uma continuação, você só muda de estado do físico para o não físico. Isso daí é uma pergunta que eu persegui, aliás, eu comecei a estudar a espiritualidade foi para entender essa resposta, mas o que vai acontecer com cada um de nós vai depender de muitos fatores, desde o seu estado emocional, do seu estado mental, da causa da morte, das pessoas que estão ao teu redor. Então é literalmente uma continuidade. Para onde você vai depois vai depender muito do que você acredita também. Tem pessoas que ficam na esfera terrena, tem pessoas que vão para outros lugares, tem pessoas que saem desse universo, vão para outros cantos.
Então, se vocês querem entender melhor o que acontece, eu super recomendo assistir Relatos de Quase Morte. Os melhores canais que eu conheço são em inglês, mas eles são legendados, se chamam Shaman Oaks, Coming Home e The Other Side, e tem aqui no Brasil Mais Afinal, que somos nós. Então assista que vocês vão ver. Vocês vão ver isso que eu busquei falar para vocês hoje. Sair da Matrix não é sair daqui fisicamente, porque o teu campo mental vai junto. Você tem que começar a resolver isso em algum momento da tua existência, se você quiser sair da Matrix. Você tem que entender não quem está te controlando, porque não importa quem está te controlando, mas o sistema como um todo, o coletivo como um todo, como que ele está te controlando. E o que ele está te controlando. Daí você começa a desmanchar isso tudo. Então, para mim, a morte é isso, é uma continuidade do físico para o não físico, e cada um vai ter a sua jornada. Então, vamos lá. Eu não considero a morte como um fim, tá? Eu considero a morte, seria como se você fechasse o olho, abrisse o olho e estivesse em outro local. Tá? Hoje, nós aqui, estamos com diversas pessoas às nossas voltas, não só nessa dimensão, como em outras dimensões, e nós estamos acoplados em todas essas dimensões. O problema é, como um rádio, a gente não consegue sintonizar e não consegue sentir. Mas quando você começa a ir para dentro, por exemplo, numa projeção à noite, e que fique claro, não acontece só à noite, quando você entra no estado de projeção, você vai para a dimensão onde você está vibrando. Se você está vibrando mal, você vai para localidades ruins. Se você está vibrando bem, você vai para localidades boas. Da mesma forma, nessa passagem, tá? Seria somente você fechar o olho, abrir o olho, e aonde você estiver vibrando, você vai estar. E você, como um ser, como a fonte, se você é um fractal da fonte, você é a fonte, com as mesmas informações e com tudo que a fonte tem, gente, eu vou experienciar aonde a minha vibração estiver permitindo e aonde eu quiser estar. Tá? Então, às vezes as pessoas questionam, mas você não sente saudade, de repente, de uma pessoa que desencarnou nesse momento? Gente, a saudade quem sente somos nós aqui na materialidade. Por quê? A gente conversa com encarnados e desencarnados, como eu falei para vocês, basta sintonizar o rádio. Então, fechou o olho, abriu o olho, você está numa outra localidade e falando com todo mundo da mesma forma. Eu vejo bem dessa forma também, como uma passagem de dimensão, né? Da mesma forma que a gente fez um processo de transição para vir para esse corpo físico, o processo é o mesmo para a gente voltar, mas só que a gente volta com a bagagem dessa jornada humana. Então a gente encerra uma jornada como ser humano, a gente começa daí uma jornada como consciência, né? Que na verdade a gente acaba virando uma consciência, a gente vira um padrão vibracional que vira uma consciência. E é interessante isso, as pessoas às vezes perguntam, mas você acredita em vida após morte? Gente, como que eu não posso acreditar numa vida após morte se em projeção eu já conversei com meu pai que é falecido, eu já vi a minha avó que faleceu quando eu tinha 16, sim, eu tive experiências, minha avó faleceu hoje, daí na noite eu tive projeção com a minha avó, meu pai faleceu hoje, eu tive projeção com o meu pai, sabe? Então, não tem como negar, né? Eu lembro de questionar perfeitamente, mas vocês não morreram? O que vocês estão fazendo aqui? Até eu começar a aprender a entender o que aconteceu, mas assim, eu vejo muito como uma passagem. O que as pessoas têm muito medo dessa questão da morte em si é o sofrimento. As pessoas têm medo de sofrer fisicamente por essa passagem, têm medo da dor. Mas a partir do momento em que elas percebem que, na verdade, a morte é apenas uma passagem, e eu vejo como uma libertação desse corpo físico que tem um padrão vibracional mais denso, eu estou livre de ser bom ou ruim, mas denso no questão de ser carne mesmo, sabe? Quando a gente se liberta desse corpo mais denso, a nossa alma fica mais livre para poder compreender melhor e fazer as coisas acontecerem de uma forma diferente, né? Os seres que vivem, as consciências que vivem em quinta dimensão, eles têm um poder de cocriação muito consciente e rápido, né? E o que a gente não consegue ainda aqui por conta dessa energia mais densa. Então eu vejo muito como um processo mesmo que de libertação, essa passagem, sabe? De estar vivo, encarnado aqui como ser humano e estar ali vivo como uma consciência energética espiritual. Obrigado a todos. Muito obrigado, Chesco. Foi um prazer. Muito obrigado a você pela oportunidade. Obrigado, Juliana. Eu que agradeço a oportunidade, bate-papo maravilhoso aí com vocês. Espero que vocês tenham gostado, quem estiver assistindo isso depois. Obrigado, Pedro. Obrigado, pessoal. Gratidão imensa. Foi, assim, me agregou muito valor, foi muito gostoso esse bate-papo. Espero que a gente possa se reunir de novo para levar mais informação para as pessoas. Obrigado a todos os telespectadores e fiquem atentos à nossa programação. Até lá!